Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luiz Gustavo, do canal Quadrado Perfeito, em mais uma aulinha de análise combinatória. Na aula de hoje, a gente vai falar na formação de grupos, tá? A gente vai pegar aí grupos, formar vários grupos simultâneos, né? E aí a gente tem que ter um certo cuidado aí quando eu estou falando de grupos específicos e quando eu estou falando de grupos não específicos. Esse é o tema da aula de hoje, né? Formação de grupos aí, grupos específicos ou não específicos. Vamos à aula, vamos ao tema aqui. E só para ter uma ideia, antes de eu até começar, esse tema caiu 2 questões ano passado no Enem. A gente vai fazer elas hoje também, então vamos trabalhar bem direitinho essas questões aqui. Então, escolhendo vários grupos simultaneamente, casos especiais de combinação. Olha aqui o primeiro exemplo, meus amores. Uma professora de matemática tem 10 alunos e deseja formar 5 grupos de 2 alunos, sendo que o primeiro grupo será comandado por ela, o segundo grupo será comandado pela de biologia, o terceiro pela de química, o quarto pela de filosofia, o quinto pela de história. De quantas formas podemos montar o grupo? Então, vou pegar minha caneta aqui, tá, gente? Aqui, ó. Vou pegar minha caneta aqui. Vamos lá, vamos pegar uma canetinha aqui, pegar uma caneta laranja, bacaninha aqui, ó. Então, meus queridos, vamos pensar o seguinte. Queremos formar, né, grupos de 2 alunos cada. Só que esses grupos, eles são específicos. Por que os grupos, eu vou até escrever aqui, ó, eles são grupos específicos. Por que você chama de grupos específicos, professor? Grupos específicos. Sabe por que eles são grupos específicos, queridos? Porque, na verdade, eu vou formar o primeiro grupo e ele vai ser o grupo da professora de quê? De matemática. Então, é um grupo específico. O segundo grupo vai ser um grupo da professora de quê? De biologia. O terceiro grupo vai ser um grupo da professora de química. E o quarto grupo vai ser um grupo da professora de filosofia. E, no final, o quinto grupo vai ser um grupo da professora de história. Então, são 5 grupos, beleza, só que esses grupos são específicos, cada um é de uma professora. Então, no caso aqui, eu vou pensar o seguinte, eu tenho 10 alunos, eu vou escolher 10 aqui, ó, dos 10, eu vou escolher 2, então vai ser uma combinação de 10, escolhe 2. Repara que no grupo de matemática específico, o aluno Joãozinho ou Mariazinha não faz diferença, Mariazinha ou Joãozinho, por isso que é uma combinação de 10, escolhe 2. A ordem aqui dos alunos que vão estar com a professora de matemática não faz diferença. Agora, de biologia, é uma combinação de 8, escolhe 2. Agora, o de química é uma combinação de 6, escolhe 2. E o de filosofia é uma combinação de 4, escolhe 2. E o de história é uma combinação de 2, escolhe 2. Eu vou deixar essa conta aqui, não vou fazer, porque o Enem tem deixado indicado. Essa conta aí da grande a gente deixa indicado. Então, olha só. Mas por essa multiplicação aqui, vamos entender ela. Quando eu multiplico esses casos, né, de matemática, e de biologia, e de química, e de filosofia, eu estou pensando na ordenação entre esses grupos. Porque, olha só, se sair aqui Joãozinho, Mariazinha, aí sai aqui A, B, aqui C, D com a professora de química, D, E. Ah, não, C, D, né? Então vamos fazer ali EF, né? EF com filosofia. Então vamos fazer ali EF com filosofia. E GH, se sair esse tipo de grupo, essa divisão, Joãozinho, Mariazinha aqui, A, B, C, D, E, F, GH. Se eu trocar, colocar A, B aqui, Joãozinho, Mariazinha aqui com a professora de biologia, E e F aqui, GH aqui, com a de filosofia, e C e D aqui, vai ser um grupo diferente. Então aqui se permite a permutação deles. E toda vez que eu multiplico, há permutação em grupos. Quando eu tenho grupos específicos, existe permutação entre os grupos. Existe permutação entre os grupos. E como é que é feita essa permutação, queridos? Através da multiplicação entre os grupos aqui, ó. Combinação de 10 escolhe 2, vezes combinação de 8 escolhe 2. Essa multiplicação, esse princípio multiplicativo faz essa permutação. Então, toda vez que eu tenho grupos específicos, eu posso só multiplicar as combinações. Ah, professor, mas então, quando você está fazendo combinação, está permutando, está trocando,
Não me falaram que a combinação não importa a ordem? Sim, querido aluno. A questão da combinação aqui não é pela questão de trocar os grupos. Eu vou trocando os grupos de posição aqui, as pessoas que estão em cada grupo, pelo produto, pelo princípio multiplicativo, tá? Então aqui eu tenho uma permutação entre o grupo através do princípio multiplicativo, eu tenho grupos específicos. Então a resposta é só isso, o produto dessas combinações. Ah, então me mostra outro caso. Olha só, vamos ver esse caso aqui. Uma professora tem 10 alunos e deseja formar 5 grupos de 2 alunos. De quantas formas ela vai poder fazer esses grupos? Então aqui, meus amores, olha só que treta. Agora, eu quero formar 5 grupos de novo, com 2 alunos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu quero formar 5 grupos. Só que agora esses grupos são não específicos. Grupos não específicos. Beleza? Quando eu tenho aqui grupos que não se diferenciam entre si, que não tem uma especificação especial. Igual no outro caso, gente, a gente tinha grupos lá da professora de matemática, física, química. Aqui são grupos não específicos. Ah, então, esse grupo aqui, ó, eu vou escolher ele. Combinação de 10, escolhe 2. Quando eu faço aqui, combinação de 8, escolhe 2. Aqui, combinação de 6, escolhe 2. Aqui, combinação de 4, escolhe 2. E aqui, combinação de 2, escolhe 2. Olha só, escolhi os grupos aqui, ó. 2 pessoas aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Quando eu multiplicar, vai haver a permutação entre os grupos. Quer dizer, pode ter um grupo que Joãozinho e Maria esteja aqui, pode ter um grupo que eles estejam os últimos aqui, ó. João e Maria por último. Só que não faz diferença, os grupos não são específicos. Então, eu tenho que tirar essa permutação. Então, para tirar essa permutação, gente, são quantos grupos? São 5 grupos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 1, grupo, 2, 3, 4, 5 grupos. Para tirar a permutação, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, ó, aqui, ó, a combinação de 10 escolhe 2, a combinação de 8 escolhe 2, a combinação de 6 escolhe 2, a combinação de 4 escolhe 2, a combinação de 2 escolhe 2, e tirar a permutação desses 5. Então, aqui eu tenho que dividir por 5 fatorial. Beleza? Então, olha a diferença daquele caso para esse. Eu vou ter um produto de combinações e esse produto vai me fornecer uma troca aí, uma permutação entre os grupos. E aí, como os grupos não são específicos, eu vou ter que tirar a permutação dos grupos. Então, aqui, ó, tirar a permutação dos grupos. Beleza? Então, para tirar a permutação dos grupos, eu divido esses grupos aí, 5 fatorial, eu tiro a permutação desses grupos. Professor, me dá mais exemplo? Vamos lá. Vamos trabalhar agora esses exemplos aqui, ó. De quantas formas podemos dividir 8 pessoas em grupos de 4 pessoas? Meus amores, viaja na ideia comigo aqui. Nesse caso, esses grupos são não específicos, concorda comigo? Ó? São grupos não específicos. Professor, como assim grupos não específicos? Ora, eu quero pegar 4 pessoas aqui. E não importa, né? Que grupo é esse? Esse grupo não é azul, amarelo, esse grupo aqui não é grupo 1, grupo 2. Eu quero dividir 2 grupos. Então, aqui, ó, esse aqui, eu vou fazer uma combinação de 8, escolhe 4. E esse outro aqui, eu vou fazer uma combinação de 4, escolhe 4. Só que aí, gente, imagina, eu escolhi aqui, ó, o A, B, C, D, para esse grupo 1, e para esse outro é F, G, H. Quando eu multiplico os dois, ele pensa que isso aqui é diferente, que A, B, C, D, F, G, H é diferente de E, F, G, H, de A, B, C, D. Mas não são diferentes, porque os grupos são o quê, gente? Não específicos. Então, além de eu fazer isso, eu vou ter que dividir aqui por quanto? Por 2 fatorial. Porque eu tenho que tirar a permutação dos 2 grupos. Então, aqui, meus queridos, aqui, ó, vou até fazer de outra cor aqui. Como é que vai dar a combinação de 8, escolhe 4? Vai ser 8 fatorial sobre 4 fatorial vezes 4 fatorial.
E 4 escolhe 4, gente, é 4 fatorial sobre 4 fatorial, vezes 0 fatorial vai dar 1, né? Então, 8 escolhe 4, fica assim, ó, 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, sobre 4 fatorial, 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Cortei, cortei. 3 vezes 2 dá 6. O 4 aqui dá 2 aqui, ó. Então vai dar 7 vezes 5, 35, vezes 2, aqui deu 1, né? Então eu tenho 35 possibilidades. Então aqui, gente, tinha que dividir por 2 fatorial. Recado, meu querido aluno, pega essa ideia, porque se essa questão cai de novo no Enem, todo mundo esquece de dividir por 2 fatorial. Você vai ver a questão caiu no Enem. A gente vai mostrar depois do ano passado. Todo mundo esqueceu de dividir. Então, divide, tira a ordenação entre os grupos, porque os grupos são não específicos, beleza? Vamos fazer outro exemplo aqui? Olha só a questão aqui da UFMG, tá? Deixa eu até mudar aqui para vocês verem direitinho, ó. Olha só esse caso aqui. O jogo de dominó possui 28 peças distintas. Quantos jogadores, 4 jogadores repartem entre si essas 28 peças? Então, eu vou repartir 28 peças entre 4 jogadores. E aí ele pergunta, né? Cada um vai receber 7 peças, de quantas maneiras eu posso fazer essa repartição aí entre eles, né? Vamos fazer aqui, queridos. Olha só. Pega aqui com o prof. Ou eu quero fazer grupos de 7. Só que esses grupos são específicos. Grupos específicos. Por que eles são específicos? Eles são específicos, queridos, porque... A voz parou aqui, ó. Eles são específicos por quê? Porque, na verdade, eu tenho o jogador 1, aqui, ó, J1, tem que escolher 7, né? Eu tenho o J2, que vai escolher 7, o J3, que vai escolher 7, e o J4, que vai escolher 7. Concorda comigo? Então, eu vou escolher os 7 primeiros. Eu vou pegar a combinação, né? Das 28 peças, eu escolho 7. A mesma coisa para essa, né? Das 28 peças, aí já escolhi, das 28 eu já escolhi 7, então 21 eu escolho 7 para o segundo jogador. Das 21 eu já escolhi 7, vai ficar 14, né? Então 14 eu escolho 7. E por último vai dar 1, né? Eu vou ter 7 peças para escolher 7. Então, repara, é grupos específicos. As 7 peças desse aqui, desse jogador 1, se elas fossem dadas para o jogador 3, seria outro jogo, né? Faz diferença os grupos aí. Então eu posso ordenar o grupo, né? Eu posso pegar as 7 peças desse aqui, dar para o jogador 3 e o jogador 3 dá as 7 peças para esse aqui. Vai ser outra formatação de jogo. Então, como os grupos são específicos, você pode e deve multiplicar aqui, aplicar o princípio multiplicativo e permitir a ordenação entre os grupos. Já que eu não tenho que tirar nada, não preciso tirar a ordenação, porque existe a ordenação, né? Grupos específicos tem ordenação entre os grupos, né? Tem ordenação entre os grupos. Você não precisa tirar nada, tem ordenação entre os grupos. Entre os grupos. Então, queridos, eu vou colocar assim, ó, 28 fatorial, 14 fatorial, 28 menos 7, né? Desculpa, dá 21. 28 fatorial. Então, aqui dá 21 fatorial. Aqui dá 7 fatorial, vezes. Aqui 21, 7, dá 21 fatorial. 21 menos 7, 14 fatorial, 7 fatorial. Aqui nesse outro aqui, ó, dá 14 fatorial, 7 fatorial, 7 fatorial. E por último, 7 escolhe 7, vai dar 7 fatorial, 7 fatorial, 0 fatorial. Então aqui, ó, eu vou cortar o 21 com 21. Vou cortar os 14 com 14. Vou cortar os 7 com 7. Pode ser, queridos? Então, olha só. Aqui, nesse caso aqui, vai sobrar só o 28 fatorial. Belezinha? Vai sobrar só o 28 fatorial e o 7 fatorial elevado à quarta. Fechou? Então, nesse caso aqui, vai dar 28 fatorial dividido por 7 fatorial elevado à quarta, letra C de casa. Beleza, meus amados? Tranquilo? Agora, olha aqui a questão número 2. Olha aqui a questão número 2. A questão número 2
faz o seguinte. Deixa eu pegar um verde aqui legal, ó. Olha a questãozinha que caiu no Enem ano passado, queridos. Olha a questãozinha que caiu no Enem ano passado. Olha que interessante ela. É a primeira questão da prova de 2019. Teve duas, gente. Olha que treta. Uma empresa confecciona e comercializa brinquedos no formato de uma locomotiva, pintadas na cor preta, mais 12 vagões de iguais formato e tamanhos numerados de 1 a 12. Os 12 vagões, desculpa, 4 são pintados na cor vermelha, 3 na cor azul, 3 na cor verde e 2 na cor amarela. O trem é montado utilizando-se uma locomotiva e 12 vagas, ordenadas crescentemente segundo a numeração. De acordo com as possíveis variações nas colorações de vagões, a quantidade de trens que podem ser montados, repara, queridos, eu quero formar grupos, não quero? Olha, você quer formar grupos. Ah, quer fazer agrupamento. Só que eu quero fazer agrupamentos aqui, ó, com 4. E esse agrupamento que são 4 são de cor vermelha. Eu quero pintar 4 vagões de vermelho. Aí depois eu quero fazer um com 3, que eu vou pintar os vagões de quê? De azul. Aí depois eu vou pintar os vagões de verde, né? 3 vagões aqui para eu pintar de verde. E por fim, eu vou pintar 2 vagões na cor amarela. Queridos, classifica aí para mim. Esses grupos são específicos ou não específicos? Queridos, esses grupos são específicos. Por que são específicos? Primeiro que eles têm quantidades diferentes, né? Logicamente, o grupo de 4 pessoas é diferente do grupo de 3 e de 2. Mas, por exemplo, o de 3 aqui não seria específico com o de verde, o de azul e o de verde. Esses aqui de 3 não seriam específicos, só que um é azul, outro é verde. Então, eles são cores diferentes. Então, como eu tenho aí uma classificação, uma não sei falar essa palavra, eu tenho grupos específicos, especificidade, né? Eu tenho grupos específicos aí, eu não vou precisar tirar a ordenação, eu posso ordenar os grupos entre si. Então, basta eu fazer aqui as combinações. Vem de outra cor aqui para mim. Olha só, vem de laranja. Isso aqui vai ser o quê, queridos? Combinação de 12, escolho 4, concorda? De 12 eu escolho 4. Aqui eu vou ter uma combinação de 8, escolhe 3. Aqui eu vou ter uma outra combinação de 5, escolhe 3. E por fim eu vou ter uma última combinação aqui, né? De 2, escolhe 2. Queridos, combinação 12 escolhe 4, 8 escolhe 3, 5 escolhe 3, 2 escolhe 2. Não preciso tirar nada. Eu posso fazer ordenação entre os grupos aí, né? Porque é grupo específico. Então, a resposta aqui da letra E. Aí, o Enem pôs essa aí para você ficar feliz. Aí ele foi maldoso, ele pôs uma outra aqui, velho. Bem complicadinha. Deixa eu até mexer aqui no meu... Aqui, ó. Ele pôs uma outra aqui, gente, que é muito complicadinha, que a gente vai ver ela aqui agora. Bugou a galerinha aí de montão. Olha só. Durante suas férias, 8 amigos, dos quais 2 são canhotos, decidem realizar um torneio de vôlei de praia. Belezinha? Eles precisam formar 4 duplas para a realização do torneio. Nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos. Então, nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos. De quantas maneiras diferentes podem ser formadas essas duplas. Queridos, aí eu tenho 2 problemas. Primeiro que eu vou fazer grupos, eu tenho que ver se esses grupos são específicos ou não. E depois, além de eu fazer grupos, eu tenho aí o princípio da exclusão, porque eu não quero grupos com todos os canhotos. Então, vamos pensar na exclusão primeiro. Eu quero formar grupos de 8, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí eu vou pensar em todos os grupos, menos que tem 2 canhotos juntos, no mesmo time. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, com 2 canhotos juntos. Beleza. Só que quando eu penso nesses grupos aqui, ou todos que eu posso formar, ou canhotos, eles são grupos, gente, não específicos. Aprende a usar essa palavra, ó, grupos não específicos. Eu criei essa palavra esses dias, porque eu tinha que dar essa aula para vocês, e eu fiquei pensando assim, como eu vou
mostrar para o aluno quando ele tem que dividir, tirar a permutação ou não. Ah, gente, tem um grupo que é específico, classificado lá, né? Ó, um vai ser azul, amarelo, verde. Tem outros que não. Aqui eu estou fazendo times, não estou dando nada para os times aqui, nenhuma cor, nenhum nome para esses times, então eu estou fazendo duplas aqui de forma não específica. Então, queridos, como é que eu escolho as duplas aqui? Eu posso fazer uma combinação de 8 escolhe 4. Aqui uma combinação depois para os outros dois. Combinação, de 8 escolhe 2, desculpa. Aqui combinação de 6 escolhe 2. Aqui combinação de 4 escolhe 2. E aqui combinação de 2 escolhe 2. Só que eu tenho que dividir isso aqui tudo, ó, por 4 fatorial. Porque são grupos não específicos. Não faz diferença eu ordenar esses grupos entre si. Por isso que eu faço 4 fatorial. E aqui, queridos, nesse aqui outro, eu vou fazer, os canhotos já estão aqui, né? 6 escolhe 2, para escolher duas duplas aqui, né? 6 escolhe 2. Depois os outros aqui dessas, 4 escolhe 2. E depois aqui, ó, combinação de 2 escolhe 2. Amores da minha vida, isso tudo também dividido por 3 fatorial, porque os grupos não são específicos. Galerinha, fazendo 8 escolhe 2, dá 28 maneiras, tá? Fazendo a conta já direto. 6 escolhe 2, vai dar 6 maneiras. Vai dar 15 maneiras, desculpa, né? E 4 escolhe 2 vai dar 6 maneiras. 2 escolhe 2 é uma maneira, tá? Só fazer as continhas. Dividido por 4 fatorial. E aqui, eu vou ter aqui menos, né? 15 maneiras, 6 escolhe 2. 4 escolhe 2 vão dar 6 maneiras. E aqui vai dar 1, dividido por 4, por 3 fatorial. Beleza? Aqui, ó, esse 4 fatorial, eu posso desmembrá-lo, né? Vai dar 28 vezes 15 vezes 6 sobre 4. Vamos lá, né? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aqui vezes 6, que tem um vezes aqui, né? Vou pegar o 3 vezes 2 vezes 1, cortar aqui. O 4 vezes 28 vai dar 7. Menos, eu vou fazer aqui, o 3 fatorial corta com 6, né? Vai dar menos 15. Então aqui vai dar 105 menos 15, que vai dar igual a 90. Concordam comigo? Vai dar igual a 90. 90 possibilidades aí, num caso não específico que tinha que dividir com 4 fatorial. Beleza? Olha só. Se eu quero formar grupos específicos, você pode só multiplicar as combinações. Multiplicar as permutações. Concordam comigo? As permutações não, né? Multiplicar as combinações. Vamos lembrar isso aqui direitinho. Quer ver? Ó, deixa eu tirar aqui, deixa eu apagar tudo aqui, peraí. Então, deixa eu colocar aqui de novo. Vamos de novo aqui. Então, grupos específicos. Você vai multiplicar as combinações, beleza? Agora, quando você tem grupos não específicos, você vai multiplicar as combinações, e tirar a permutação dos grupos. Então, você vai dividir pela permutação dos grupos, tá? Pela permutação dos grupos. Beleza? Então, veja os dois casos, tá, gente? Grupos específicos, só vai multiplicar as combinações. Grupos não específicos, multiplicar as combinações e dividir pela permutação dos grupos, para não permitir essa permutação entre os grupos, porque os grupos são não específicos. Belezinha? Deu para entender essa ideia aí de grupos específicos e grupos não específicos? Vamos trocar ideia depois, né? E a gente vai conversando sobre isso. Qualquer sugestão, qualquer coisa quiser falar, mande aqui para mim no YouTube, né? Curta o canal. Vamos trocando ideia aí, meus amores. Até a próxima aula. Tchau!